Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler a partir do capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Vou ler até o 6, versículo 3. Diz a palavra do Senhor: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Meus irmãos, eu leio esse texto nesse mês que, como você sabe, eu trago à consideração da igreja essa temática de evangelização e de missões. Começamos já nesse domingo de manhã, recebemos uma palavra abençoadora e eu gostaria de continuar nesse sentido. Mas eu confesso para você que algo me incomoda nesse tempo, uma heresia que ronda a igreja cristã. E essa heresia, ela nos toma com muita facilidade. Eu digo igreja cristã porque não é uma igreja específica, isso é de maneira geral. Isso tomou a igreja cristã no Brasil como um todo. Eu estou falando de um evangelho que é puramente emocional, de um evangelho que é para eu me sentir bem, do evangelho que é para acalentar, quem sabe, as minhas tristezas e me dar algum tipo de droga que produz alegria. E tem muita gente que consegue fazer isso de uma maneira muito positiva, mas isso é diminuir muito a mensagem do evangelho. Há uma segunda heresia em voga que nos chama a atenção, que na verdade vida cristã é prosperidade. É uma forma de eu conseguir bens materiais ou as benesses de Deus, prevalecendo inclusive em relação aos meus próprios pares. Essa é uma outra heresia que perverte, que subverte a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de salvação. Mas ainda uma terceira que nos pode levar a um equívoco, é achar que o Senhor Jesus, que a obra de Deus é para mim, e sou eu que devo gozar isso. E aí a gente corre o risco de cair no mesmo equívoco de Pedro e seus amigos, que ali quando Jesus os chama para orar, no chamado Monte da Transfiguração, ele vira para o Senhor Jesus e diz o seguinte: vamos fazer 3 tendinhas aqui e vamos ficar por aqui mesmo. O melhor ambiente para viver é dentro da igreja. E tem gente que inclusive perverte a própria Bíblia, quando diz o seguinte: nós não somos do mundo. E se acham privilegiados porque conhecem a palavra de Deus, ou quem sabe porque ouviram alguns textos da palavra de Deus. Mas eu quero dizer que essas 3 coisas que eu cito para vocês, elas não compõem o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é equívoco. Porque Paulo, lidando, e aqui nesse texto em Corinto era uma igreja muito curiosa, uma igreja muito fervorosa, uma igreja carente, necessitada de Deus, mas que o povinho bom para brigar. Eles brigavam entre eles, uns se achavam proprietários de Deus, outros começaram a criticar até a própria pessoa de Paulo. E essa segunda carta aos Coríntios aqui é uma carta que fala muito disso. Paulo falando: ei, peraí gente, sou eu.
Foi eu que preguei a palavra de vocês. E o evangelho que eu prego não é meu, é de Cristo Jesus. O que eu estou falando para você é que Cristo salva. O que eu estou dizendo para você é que Cristo muda, transforma a vida. E aí, eu acho que Paulo percebe que o grande problema da igreja de Corinto era a perda de foco. É uma igreja que estava preocupada em receber o alimento e engordar, e não compartilhar, e não dividir. Por isso que chega nesse texto que nós estamos falando aqui, lemos com você, Paulo fala do ministério da reconciliação, Paulo fala da palavra de reconciliação, Paulo nos convida a nos reconciliarmos com Cristo, e nos convida, você sabe o quê? Exatamente, instrumentos de reconciliação. Verdade aprendida precisa ser verdade compartilhada. Evangelho não é para uns privilegiados. Nós não somos melhores do que quem quer que seja na face da terra. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina: quem pensa estar de pé, veja que não caia. Quem acha que é bonzinho, toma cuidado, porque não há um só justo. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que Paulo, nessa carta, ele primeiramente faz questão de apresentar e aumentar a nossa cosmovisão, para entendermos que Deus não é um Deus desse momento, que o nosso Deus, lemos a Bíblia e talvez fiquemos com a impressão que o nosso Deus é um Deus do passado. Não, Paulo está nos mostrando nessa epístola como um todo, que o plano de Deus vai de eternidade a eternidade. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E a gente precisa entender que a vida é um ir em frente, que as fases mudam, que a vida se transforma, e que cremos que o Senhor, ao nos salvar, nos convida a viver uma eternidade. E aí, nesse sentido, irmãos, eu acho que eu e você, muitas vezes, somos tomados por um excesso de realismo, que perdemos a percepção que o dia acaba, que amanhã nasce um novo dia. Precisamos perceber e viver essa viva esperança de que Jesus faz nova todas as coisas, e nesse sentido é que Paulo nos convida a exercer o nosso ministério de reconciliação. E a primeira coisa que ele destaca para a gente aqui é que o Senhor nos convida a reconciliar o mundo com Cristo. Você, a sua tarefa não é nada menos do que mudar o mundo. E aí você pode estar dizendo: espera aí, isso é um lugar longe demais. Mudar o mundo é um lugar longe demais, e a gente se sente incapaz. Mas essa palavra mudar no grego, que Paulo utiliza aqui, é troca, é câmbio, é exatamente eu ser um instrumento de transformação, de mudança, de não conformismo. Mas para isso a gente precisa ter a visão do mundo, porque se existe uma coisa que é muito difícil para aquele que é doente, é reconhecer que precisa de tratamento. E muitas vezes você está vivendo numa realidade, às vezes dentro da sua própria casa, que as pessoas têm a certeza que não precisam de nada, estão por caminhos de morte e não percebem isso. A gente vive nas nossas relações isso, a fuga da realidade, a não percepção do que está acontecendo, e há muita gente que sofre na sua caminhada exatamente por não ter essa capacidade de percepção, ou por tê-la perdido. Vem cá, é aquela pessoa que se acha, já ouviu falar isso, né? Fulano se acha, perdeu o quê? A sensibilidade para entender que as suas atitudes no meio em que está, elas não estão correspondendo com o racional, com o equilíbrio, com o necessário. Agora vamos aplicar isso em visão de mundo, a relação com o Senhor, com Deus. Porque há pessoas que só se enxergam, ou só enxergam seus problemas, seu mundinho. É a sua casa, é a sua família, é seu prédio, é a sua rua, é seu bairro, é a sua função no trabalho, ou a ausência dele. Todo mundo me persegue,
é a minha necessidade, sou eu, e que Paulo está nos ensinando, e Jesus ensinou a seus discípulos, é isso, caminhem, abençoem, e na medida que vocês vão lidando com as pessoas, vocês vão sendo abençoados. Não fique achando que Deus veio a esse mundo através de Jesus só por você. Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito para o CID. Não, é para todo aquele que nele crê. Essa cosmovisão, meus irmãos, a gente precisa resgatar. É um verdadeiro resgate. E a palavra de Deus e Jesus nos convida à mudança. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade social, que é viver o cristianismo lá, é onde a gente está. E não é sendo apenas um discurso, ou quem sabe, utilizando o discurso bíblico como uma contracultura só. Não! É preciso ser vida, transmitir vida. O que de graça recebemos, de graça damos. É preciso que assumamos a nossa responsabilidade social. É preciso que assumamos a nossa responsabilidade ecológica. Porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos ensina, Deus falou para os nossos primeiros irmãos lá, Adão e Eva, o quê? Uma coisa bonita de falar, mas difícil de viver. Você já ouviu falar no mandato cultural que a Bíblia nos ensina? Quando Deus diz para Adão e Eva, dominai sobre tudo, administrai a criação. Isso é dever de todos nós. E se há uma coisa que nós precisamos ser o referencial disso, é exatamente no cuidado com aquilo que Deus criou. E esse cuidado que Deus criou, você já me ouviu falar disso, eu repito. Dizem que o Brasil é um dos países do mundo que mais joga comida no lixo. Nós somos o país do desperdício. E a gente é imperioso falar, é claro, e a gente sabe, que há pessoas que não têm o que comer no dia e essas coisas sobram sobre as nossas mesas. Isso é responsabilidade social. Isso é fazer diferença no mundo. A gente precisa ter a responsabilidade também pelo que acontece na nossa cidade, no nosso bairro, em saber que somos agentes de transformação. E aí muita gente joga tudo numa vala comum, como se essa parte da existência não fizesse parte de nós, e até espiritualiza, dizendo o seguinte: não, essas coisas são coisas do mundo. E esquece do que Jesus disse: eu peço que não os tireis mas que os livrai do mal. Pois é, irmãos, amanhã, na sua atividade, aonde você está, do jeito que você é, esteja você se sentindo forte, completo, completa, ou fragilizado, sem condições, Deus te usa aonde quer que você esteja, para que você seja bênção, para que você leve a palavra que transforma esse mundo. E essa palavra é a palavra de Jesus, e isso não é um movimento. É mudar o mundo com a mensagem do Evangelho. Porque todos que se encontraram com Jesus, e Jesus entrou com gente que carecia de saúde física, Jesus encontrou com gente que necessitava de saúde e equilíbrio emocional e espiritual. O Senhor Jesus lidou com os saberes do seu tempo, com os sábios. O Senhor Jesus lidou com as forças políticas, e a todos esses Ele levou a palavra de salvação. Tentaram por várias vezes enredá-lo em discussões, sejam políticas, sejam até religiosas, e Jesus sempre centralizou a sua palavra na pessoa. E aqui eu estou me lembrando especificamente daquele encontro com a mulher adúltera, lembra disso? E a discussão ali era político-religiosa. E no meio daquilo estava uma mulher que pecou. E o Senhor Jesus disse: não, adultério não é pecado, não. Não, o Senhor tratou. Você que quer legalismo, você quer lei, atira a primeira pedra se você não peca. Ah, você que quer me enredar
a dizer que tem que matar ela e me comprometer com Roma. Ah, você sabe que isso é engano, estou fora disso. E todos saem, Jesus trata daquela mulher: vai e não peques mais. Lembra do encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana? Que estava preocupada com a adoração e a vida dela completamente destroçada. Ah, já tinha passado por 5 divórcios. E o Senhor Jesus diz: querida, o problema não é o lugar onde se adorar. O problema é a adoração em espírito e é dentro de você. É o seu interior que precisa ser tratado. E isso que eu e você experimentamos ao confessar a nossa fé no Senhor Jesus, o Senhor nos convida a ser esses instrumentos de mudança no mundo. O Senhor não nos convida para julgar quem quer que seja. E é fácil a gente julgar. Mas Jesus diz: não se assente na tribuna como um juiz. Não julgueis para que não sejais julgados. E mais do que isso, sede misericordiosos. Sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Graça, misericórdia. E João também nos ensina, nos falando que Jesus nos ensinou, disse: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E aí, eu creio que a gente precisa ter muita paciência com as pessoas, a paciência que a gente espera que tenham conosco. Paciência. Eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo. As pessoas precisam de um espaço para que possam encontrar descanso, e o descanso que Jesus vem oferecer. E por isso que quando eu estou dizendo, e Paulo nos chama a atenção para reconciliar o mundo, é reconciliar o mundo com Cristo. Isso não depende do outro. Isso não coloca melhores expectativas no futuro. Isso não é um programa de governo. Isso é uma atitude de vida para você que experimentou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador e sabe o que isso causou na sua própria vida. O Senhor lhe convida para que isso que aconteceu com você seja a mola propulsora, transformadora desse mundo. Mas Paulo continua a nos chamar à reconciliação. E a segunda coisa que ele fala é sobre a palavra da reconciliação, que essa palavra cabe a nós. E aqui eu quero parafrasear isso e dizer que a mudança, ela tem um discurso, ela tem uma forma de falar. E Paulo nos chama de embaixadores. E você sabe muito bem que embaixador é o representante de um país, é o agente de localização do seu país num outro lugar. E é isso que nós somos chamados, para sermos agentes de transformação. Deus, não se assuste com o que eu vou dizer não, mas é verdade. Imagine você, Deus fala através de você. E aí agora eu vou potencializar o que eu acabei de dizer. Portanto, se você está calado, Deus não está falando através de você no meio em que você está. Isso te responsabiliza e me responsabiliza. Porque a boca fala do que está cheio, e aí eu preciso me tratar, é verdade. Mas eu não posso me esconder nesse evangelhozinho menor, emocional, de que só eu preciso, de que eu venho à igreja para beber, bebe até chegar à porta da rua e depois esquece de tudo isso. Porque verdade aprendida precisa ser verdade transmitida. Evangelho é boas novas, primeiramente para você, mas também para todos os demais. O Senhor nos chama a atenção ao conteúdo do que vamos transmitir. Nós não estamos chamando pessoas para fazerem parte do clube igreja que nós pertencemos. Nós levamos a palavra e a mensagem de salvação, que por consequência as pessoas vêm à igreja para adorar ao Senhor junto conosco e desenvolver um ministério. Se Deus quiser, nós vamos passar por essa época em que as pessoas pensam na igreja pura e simplesmente como uma instituição
e voltarmos a percebê-la como o corpo vivo de Cristo, como aquele que vive a Cristo no seu dia a dia e espraia isso através da transmissão da própria mensagem. Mas para isso, repare que no meio do texto, e não deixe passar isso despercebido, porque Paulo fala do ministério, fala da palavra da reconciliação, mas ele chega no meio e diz assim, vocês mesmos, vocês precisam se reconciliar com Cristo. E hoje é um dia significativo para pensarmos nisso, quando vamos participar da Santa Ceia, que é um momento de reflexão, e não depende de ninguém, é você com Deus. Quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem, a mulher a si mesmo, é um momento de quê? De reconciliação. É de olhar e perceber, eu não tenho forças. Ter a humildade, descer da sua grandeza e ter a humildade para dizer, preciso, não consigo. Ou quem sabe chegar mesmo a dizer, não tenho fé para isso. Mas ter a coragem de dizer isso para Deus. E deixa que Deus realize a obra na sua vida. É ter a humildade para perceber que a vida e o mundo não sou só eu, ou ela não se encerra em mim mesmo. É preciso que eu reconheça a minha fraqueza e a minha total dependência. Como eu preciso me reconciliar com Deus. Mas aí vem aquela coisa, a gente fala do Evangelho, a gente quer falar do Evangelho, a gente canta o Evangelho, a gente ora, a gente levanta um pouquinho, a gente senta um pouquinho, é abençoado um pouquinho e vai embora, e amanhã nasce um novo dia. Mas é preciso que a gente perceba e se deixe quebrantar pelo Senhor, não é só no domingo, às 18 horas. É preciso que você exercite isso, a sua dependência, naquilo que te angustia o coração, naquilo que o tempo tem roubado até a sua esperança, na realidade que você está enfrentando, que quem sabe você precisa mais do que nunca acreditar, e não está vendo os elementos para acreditar. Se permita tratar pelo Senhor, porque se reconciliar com Deus, você não está falando de um Deus déspota, nós não estamos falando de um Deus que te faz sofrer ao extremo, para que você se dobre diante dele. Nós estamos falando de um Deus de amor, de um Deus que olha para você, como Jesus diz, tadinha, tadinha, sem mim ela não pode fazer, sem mim ele não pode fazer. E ele continua a dizer, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E aí vem a proposta de Jesus, que é de salvação, e eu vos aliviarei. Mas para isso, irmãos, a gente precisa trabalhar a nossa própria vontade, porque eu acho Deus tão carinhoso, tão gentil. Deus não nos violenta. Você já percebeu isso? Deus é gentil. Que coisa linda. Eu peco, Ele me mostra através da história, eu não vejo isso. E Ele faz o quê? Me pune, me destrói? Não. Ele manda seu filho, manda o filho dele para me salvar. Gentileza. E aí me convida a não viver os conformismos que muitas vezes a vida nos leva, ou a não vivermos como obesos espirituais. Sabe o que é isso? A gente se alimenta da Bíblia, fala, vive, mas não tem oportunidade de fazer duas coisas. A primeira é aplicar na existência. E a segunda é compartilhar aquilo que vivemos e experimentamos. Obesos espirituais, precisamos nos reconciliar com Deus.
que o Evangelho de Cristo faça sentido também na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Que o Evangelho faça sentido nas impossibilidades. Que o Evangelho faça sentido nas relações. Que o Evangelho faça sentido no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Que o Evangelho faça sentido em todo aspecto da sua existência. Mas não para aí. Paulo, no final, ele dá uma porretada nesse povo aqui e, por consequência, em nós. E nos convida ao foco. Olha o que ele diz aqui. E para que a gente não receba em vão a graça de Deus. Ele está dizendo para você hoje ainda, não receba em vão a graça de Deus. E isso tem a ver com os efeitos da mensagem de Jesus para você. Que efeitos isso tem? Que efeitos produz? Você sabe muito bem que graça é um favor que você não mereceu. É algo que Deus lhe conferiu através de Jesus. E aí, Paulo fala de duas coisas que nos são muito importantes. A primeira delas é não ser motivo de escândalo. Né? Motivo de escândalo. Para muita gente, escândalo é aquela fofoca que a gente espalha para todo mundo, né? Mas escândalo é muito mais do que isso. Escândalo é falta de conformidade com aquilo que Deus propõe para a sua vida. E que eu ouso dizer, de uma forma dramática, que nós, nesse tempo em que vivemos, nem precisamos que as pessoas nos digam o que é escandaloso. Porque você o sabe. O que acontece é que muitas vezes o pecado tem um prazer tão grande que a gente procura se autoconvencer de que a vida que está levando, as opções que fizemos são as melhores. Não nos permitimos perscrutar pelo Espírito Santo. É mais fácil dizer que está tudo certo. É mais fácil eu defender que eu tenho razão. É mais fácil eu achar que as minhas práticas, elas estão corretas, do que eu me permitir avaliar, primeiramente por Deus, mas também pela minha consciência. Você já ouviu uma palavra na Bíblia que fala sobre cauterizar a própria mente? Sabe o que é isso? É perder a sensibilidade para avaliar a sua própria vida. E aí, nesse sentido, Paulo está nos chamando a não receber em vão a graça de Deus, se permitindo cauterizar, não perceber, não se deixar avaliar, não se permitir mudar, não reconhecer que você pode estar errado, não reconhecer que Deus tem outro caminho e talvez não ouvir a pessoas que estão te abençoando para dizer esse caminho é caminho de morte. Em vez de você tornar tudo pessoal, se permita entender que Deus usa também as pessoas para nos alertar. Mas finalmente Paulo nos ensina que não tornar a graça vazia é perder o efeito na nossa vida. É você saber teoricamente, você conhecer o conceito e isso não ter efeito nenhum na sua existência. É viver um Deus que não faz diferença na vida. É viver um Deus que, quem sabe, é uma imagem na parede ou um vitral que tem uma cruz ali no fundo. É saber de um Deus ou de Jesus, o Salvador, que não produz mudança. É uma boa nova que não produz transformação. Aí Paulo continua a chamar a atenção da gente. Não receba em vão a graça de Deus. Por isso eu concluo dizendo para você, esse ministério da reconciliação que Paulo nos convida a sermos instrumentos, como consequência da fé que temos em Cristo Jesus, ele nos convida ao serviço, é sermos os diáconos da mudança, sermos os instrumentos de transformação, sermos os não conformados com o mal, é sermos os transmissores do bem. Mais do que nunca, irmãos, fuja de um evangelho autocentrado, em que você acha que só você precisa.
O que você recebeu através de Jesus Cristo é suficiente para produzir mudança no mundo. Não se apequene, não se apequene. E que Deus nos abençoe. Amém.